E aí galera, boa tarde. Vamos seguir aqui um estudo panorâmico do Pentateuco, dos 5 primeiros livros de Moisés. Então, o que seria o Pentateuco? O Pentateuco é a lei de Moisés, conhecida como Torá. São 5 rolos que foram escritos de Moisés, e esses 5 rolos são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E assim, a palavra Gênesis, ela vem da origem, tradução do hebraico para o grego, e a palavra Gênesis significa no princípio, o começo, a origem das coisas. E no hebraico, a palavra Gênesis era chamada de Bereshit. E assim, Bereshit tem o significado de no princípio ou no início. Então, quando tudo veio à existência, foi criado. E aí, o livro de Gênesis, nós temos ele duas divisões básicas. Então, no capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a história que nós chamamos de história primitiva, e do capítulo 12, começando com Abraão, até o capítulo 50, terminando com José, é a história dos patriarcas. Então, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e José. E aí nós temos então essa divisão do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é a base para todo o resto da Bíblia. Então, se a gente tirasse o livro de Gênesis, a Bíblia não teria sentido, porque o livro de Gênesis é a semente, a origem das coisas. Então, no livro de Gênesis nós temos a origem do pecado, nós temos a origem da comunhão, a origem da aliança. Então, todo assunto que nós vamos buscar conhecimento, a base, o núcleo dele está no livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis ele é ultramente importante ser conhecido, ser estudado. E assim, o livro de Gênesis nós temos o seguinte: nós temos 4 alianças. Na Bíblia, eu estudei que nós temos 7 alianças, e a 7ª aliança seria a aliança do sangue, que nós chamamos de nova aliança, que é com Jesus. E 6 alianças estariam no Velho Testamento. E dessas 6 alianças, 4 alianças estão no livro de Gênesis. Então, no livro de Gênesis nós temos a primeira aliança edênica, a segunda aliança adâmica, a terceira noaica e a 4ª abraâmica. Então, assim, é tão importante o livro de Gênesis que a maior parte da história da igreja se encontra nesse livro. Se nós pegamos a idade da história da humanidade, ela tem 6.000 anos. Então, de Adão até Abraão, então do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, nós temos 2.000 anos de história. De Abraão até Cristo, nós temos mais 2.000 anos de história. E de Cristo até nós, mais 2.000 anos, somando assim 6.000 anos de história. Ou seja, 33,3% da história do homem está em 11 capítulos de Gênesis. Então, assim, o livro de Gênesis, ele não pode ser um livro que nós venhamos pular, não venhamos negligenciar, porque ele se trata da revelação de Cristo. Ele não se trata de outro assunto a não ser a criação e a revelação de Deus. Então, a Bíblia em si, ela é uma história de amor. Então, ela fala da revelação do amor do Pai e fala da revelação da beleza do Filho, desde Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, quando a gente começa a narrativa da criação, fala que no princípio criou Deus. Versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então fala que no versículo 2 o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No versículo 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 3 fala: disse Deus, haja luz e houve luz. Então esse haja luz é o verbo. Então quando nós lemos lá em João 1, fala que no princípio era o verbo. Então o verbo aqui, haja, é o próprio Cristo em ação. Então Jesus, ele não é um personagem que surgiu no Novo Testamento. Jesus, ele é eterno, ele é Deus, ele está desde o princípio em toda a criação. Então, se a gente for ler, por exemplo, Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Se você for lá em Hebreus, você vai perceber nitidamente que Melquisedeque é Cristo. Fala que Melquisedeque, ele é rei de justiça e ele é da cidade de paz. Quem é o rei da justiça? Quem é a cidade de paz? Jerusalém é a cidade de paz, a Nova Jerusalém. E o rei da justiça é Cristo. E ele é o sumo sacerdote, ele é o homem sem linhagem. Então esse Melquisedeque fica muito claro na leitura que é o próprio Cristo. Então se você for ver, por exemplo, o anjo que aparece para Agar em Gênesis, você vai perceber que aquele anjo, ele é o próprio Cristo, porque ele se revela para ela, ele fala: eu sou El Roi.
aquele que vê. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele fala: eu sou Jeová Jirê, o Deus proverá. E quando você vai ver, quando ele se revela para Abraão, ele fala: é o Shaddai. Então, o livro de Gênesis, ele tem muitas riquezas. Ele tem os nomes de Deus sendo revelados, que fala quem Deus é. Ele tem as primeiras alianças, mostrando que nosso Deus, ele é um Deus de aliança, que ele só trabalha com aliança. Amós 3,7 fala que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus amigos, os seus servos, os profetas. Então, nosso Deus é um Deus de aliança, de comunhão, e ele procura pessoas para isso, para trabalhar com aliança. E aí, quando nós seguimos em frente a nossa leitura de Gênesis, nós vamos ver a criação, quando Deus vai criar o homem, que tem um diferencial na criação do homem. Deus, ele manda que as águas criem os seres aquáticos, ele manda que a terra crie os seres terrestres, mas ao homem ele não manda, ele não dá ordenança. Ele mesmo fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mostrando assim que o homem, ele foi criado para habitar com Deus. Então, eu indico, você que está lendo pela primeira vez o livro de Gênesis, eu indico você ler esse livro do Asher, Quem Almoçou com Abraão? E eu já deixo o desafio para vocês. E o desafio é, quando você estiver lendo, pesquise quem almoçou com Abraão, pesquise quem apareceu na sarça ardente para Moisés, quem apareceu para Josué com a espada desembainhada, com quem Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Então, você vai ver, você vai pesquisar essas coisas, você vai descobrir que é o próprio Deus que está aparecendo para os homens. Então, o nosso Deus, ele não é alguém que surgiu na história, e sim, ele é o Senhor da história. O livro de Gênesis também nós temos, como falei, ele é o livro das sementes, ele é o livro do núcleo, da onde tudo surgiu. Nós vamos ter no livro de Gênesis o surgimento da família, nós vamos ter o surgimento da nação de Israel, e o chamado de um homem que foi Abraão. Então Abraão foi chamado para formar uma nação, e essa nação é uma nação de judeus. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que o nosso Deus, ele é judeu, Jesus é judeu, os discípulos são judeus. E o que isso significa? Significa que os judeus são extremamente importantes. Nós precisamos orar por Israel, nós precisamos orar para que haja uma conversão em Israel, para que o Senhor libere espírito de sabedoria e revelação sobre nossos irmãos, porque o Senhor Deus não abandonou os israelitas, eles são nossos irmãos, e para que Cristo volte é necessária a conversão deles. Então, esses e muitos outros ensinamentos nós temos no livro de Gênesis. Então, por isso é muito importante a leitura dele, e não queremos acelerar, pular capítulos, querer pular o livro para começar. Eu conheci pessoas que falaram que não lê Gênesis porque acha muito chato, mas se você não tem a base de Gênesis, você não vai conseguir ter uma boa teologia, você não vai ter uma esperança. O livro de Gênesis é o livro da esperança. Então, se você quer entender o fim, você precisa entender o início. Então, só existe propósito na vida de um ser humano se ele entende a sua origem. Então, se você não entende de onde você vem, você automaticamente nunca vai entender para onde você está indo. Então, por isso é fundamental a leitura do livro de Gênesis. Valeu!